O sol ainda não havia se levantado completamente sobre São Paulo, mas o centro esportivo no bairro periférico de Capão Redondo já estava cheio de vida. Crianças de todas as idades, usando chuteiras gastas e uniformes desbotados, corriam em campos de terra batida, driblando cones improvisados, enquanto os olhos atentos de Kaká acompanhavam cada movimento com a serenidade de quem sabe o peso dos sonhos que ali estavam sendo moldados. Vestido com uma camisa simples, boné puxado para frente e um apito pendurado no pescoço, Kaká caminhava entre os campos, cumprimentando treinadores, ouvindo os meninos, ajudando um a amarrar a chuteira, outro a encontrar a bola perdida. Nenhuma câmera, nenhum holofote, nenhum assessor. Apenas ele e aquelas crianças. Aquelas crianças que, há anos, ele havia decidido ajudar, mesmo que ninguém mais soubesse. O centro esportivo era, para muitos, um projeto do governo, de ONGs locais ou até mesmo de alguma empresa social. Mas a verdade era outra. Aquilo tudo fora construído silenciosamente com os recursos de uma homenagem que Kaká jamais quis receber. Enquanto observava um garoto franzino acertar um belo chute no ângulo, Kaká fechou os olhos por um instante. As vozes das crianças se misturavam a uma memória que sempre retornava, viva, forte, como se tivesse acontecido ontem. Era o dia em que ele havia recebido a ligação do presidente do Brasil. O ano era de conquistas. Kaká tinha acabado de retornar ao Brasil depois de anos brilhando na Europa. Tinha doado camisas para leilões beneficentes, participado de campanhas contra a fome e visitado projetos sociais. Sua imagem estava mais respeitada do que nunca. Era visto como símbolo de humildade, fé e excelência no esporte. Por isso, não foi surpresa quando, em uma manhã de outono, seu celular tocou e no visor apareceu um número restrito. Ele atendeu com um alô tranquilo, mas a voz do outro lado fez seu coração bater diferente. Era o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Kaká, é uma honra falar com você, começou Lula, com sua voz rouca e firme. Em nome do povo brasileiro, quero agradecer por tudo o que você fez pelo nosso país. E é por isso que decidimos conceder a você a Ordem Nacional do Mérito Esportivo, além de uma verba especial para investir onde quiser. É uma forma de reconhecimento. Kaká, surpreso, agradeceu educadamente. Mas algo dentro dele ficou inquieto. A homenagem era justa, o prêmio era honroso. Mas ele nunca fez o que fez por reconhecimento. Passou o dia inteiro refletindo, andando de um lado ao outro em seu apartamento em Moema. Olhava para os troféus, para as fotos da infância, para as cartas que recebia de fãs e para o mural de projetos sociais que sempre sonhou realizar. Naquela mesma noite, saiu de casa com um boné e óculos escuros, pegou seu carro e dirigiu até a periferia sul da cidade. Queria lembrar-se de onde tudo começou. Parou diante de um campinho de barro, onde crianças jogavam bola entre buracos, lixo e postes de iluminação precários. Desceu. Ficou observando em silêncio. Um menino chutou a bola tão forte que ela voou e caiu aos pés de Kaká. Ao pegá-la e devolver, o menino olhou e perguntou: "Você é o Kaká?" Kaká sorriu, colocou o dedo na boca pedindo silêncio e respondeu: "Hoje não. Hoje sou só mais um torcedor de vocês." A conversa com aquele garoto foi curta, mas o suficiente para selar sua decisão. Na manhã seguinte, ligou de volta para o gabinete presidencial. "Presidente, agradeço de coração pela homenagem e pela verba, mas gostaria de declinar da cerimônia. Prefiro que a verba seja transferida diretamente para um projeto que estou desenvolvendo. Não quero placa, nem festa. Quero ação." Lula, surpreso, tentou convencê-lo a aceitar a cerimônia e fazer disso um exemplo para os jovens. Mas Kaká foi firme. Explicou que a única medalha que queria pendurada no peito era o sorriso de uma criança ao ganhar uma chuteira nova. A única fotografia que desejava era de um campo de futebol sendo inaugurado em um bairro esquecido. Foi assim que nasceu o projeto Raízes do Campo. Com a verba do prêmio e recursos próprios, Kaká comprou um terreno abandonado, contratou arquitetos e engenheiros, envolveu moradores locais, organizou mutirões. Construiu campos, vestiários, salas de aula, biblioteca e até uma pequena arquibancada para os pais assistirem aos treinos. Tudo de forma silenciosa, sem imprensa, sem redes sociais.
Apenas o impacto falava por si. Agora, anos depois, ali estava ele, sentado em uma arquibancada de madeira, vendo aquele centro pulsar como um coração forte no meio da cidade. Do lado dele, uma senhora, avó de um dos meninos, ofereceu-lhe um pedaço de bolo de fubá e disse: "Que Deus abençoe o senhor, moço. Se não fosse por esse lugar, meu neto tava na rua, perdido." Kaká sorriu, pegou o bolo com gratidão e respondeu: "É ele quem vai nos abençoar. Eles são o futuro." Naquele momento, um dos coordenadores do centro veio correndo até ele com um envelope nas mãos. Dentro, um convite oficial da presidência da República. O presidente Lula voltava a insistir que Kaká deveria ser homenageado, desta vez em uma cerimônia nacional em Brasília, diante de atletas, líderes e milhões de brasileiros. Kaká leu o convite, respirou fundo, olhou em volta. Sabia que, talvez, fosse hora de contar a verdade, mas ainda não tinha certeza. O silêncio, até então, havia sido sua forma mais poderosa de servir. Enquanto o sol finalmente despontava no horizonte, dourando os campos e iluminando os rostos suados das crianças, Kaká entendeu que o maior prêmio não vinha do governo, da fama ou do dinheiro. O maior prêmio era saber que, mesmo no anonimato, sua missão estava sendo cumprida. A cidade de São Paulo fervilhava naquela manhã abafada de terça-feira. As ruas estavam lotadas, buzinas ecoavam entre os prédios altos, e a correria típica da metrópole brasileira ditava o ritmo dos passos apressados. No entanto, do lado de dentro de um modesto centro esportivo na Zona Leste, o clima era diferente. Crianças riam, corriam atrás de bolas meio murchas, e uma figura discreta observava tudo com um sorriso silencioso. Era Kaká. Ele havia chegado cedo naquele dia, bem antes do nascer do sol, como sempre fazia desde que decidiu dedicar-se integralmente aos projetos sociais. Não havia câmeras, nem repórteres, tampouco segurança chamando a atenção. Apenas ele, vestindo uma camiseta simples, bermuda e tênis gastos, se misturava entre os meninos e meninas com naturalidade comovente. Aos olhos de quem não o conhecesse, seria apenas mais um voluntário, talvez um ex-jogador local. Mas não. Ali estava um dos maiores nomes da história do futebol mundial, agora buscando silêncio e significado longe dos holofotes. Enquanto ensinava ao menino a controlar melhor a bola com o peito, seu celular vibrou no bolso. Ele hesitou por um instante. Costumava ignorar ligações durante as atividades com as crianças, mas algo no número fixo com o DDD de Brasília lhe chamou a atenção. Atendeu com discrição, afastando-se um pouco do campo de areia batida. Alô? Bom dia, senhor Ricardo Isaacson. Aqui é da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O presidente Lula gostaria de conversar com o senhor, se estiver disponível. Kaká ficou em silêncio por um segundo. Era incomum. Muito incomum. Sim, claro, estou à disposição. A linha ficou muda por um instante e logo ouviu-se a voz grave e marcante do presidente. Kaká, que prazer falar contigo, meu filho. Como está? Muito bem, senhor presidente. Uma honra falar com o senhor. A honra é minha. Escuta, estou ligando porque temos conversado aqui no gabinete sobre homenagens que representem a alma do povo brasileiro. E o seu nome surgiu, sabe? Não apenas pelo futebol, mas por tudo o que tem feito depois disso, seu trabalho com as crianças, sua discrição, sua fé, é inspirador. Kaká agradeceu com humildade, mas sem saber aonde aquela conversa levaria. Lula prosseguiu. Pensamos em lhe conceder uma honraria nacional. Um prêmio simbólico, mas com um valor substancial. Queremos celebrar sua trajetória e também, quem sabe, apoiar algum projeto seu com recursos diretos. É um reconhecimento e um incentivo. Kaká permaneceu calado por alguns segundos. Aquilo tocava seu coração, claro. Era um gesto bonito, de respeito, mas algo dentro dele se inquietava. Era como se uma parte de sua essência resistisse à ideia de transformar aquele trabalho silencioso em manchete nacional. Presidente, fico profundamente orado. De verdade. Mas, o senhor me permite pensar um pouco antes de dar uma resposta definitiva? Claro que sim, meu filho. Reflita com calma.
sei que você não faz nada sem colocar o coração na frente, mas saiba que o convite é sincero. E o Brasil precisa de exemplos como você. A ligação terminou com um tom cordial. Kaká voltou ao campo, mas sua mente estava em outro lugar. Durante os dias seguintes, ele refletiu muito. Conversou com a esposa, com antigos treinadores, com líderes comunitários. Mas nenhuma opinião externa parecia preencher o conflito que sentia por dentro. Ele olhava para as crianças correndo nos campos improvisados, para as paredes descascadas do centro esportivo, para as bolas furadas que insistiam em rolar mesmo assim. Certa noite, depois de uma visita a um bairro extremamente carente da periferia, onde conheceu uma menina chamada Laís, que treinava descalça e ainda assim sonhava em jogar na seleção, ele teve uma epifania. Laís o lembrou dele mesmo, décadas antes, quando ainda era só o Ricardo, filho da dona Simone e do senhor Bosco, chutando bola num campinho qualquer de Diadema. Foi ali que entendeu tudo. No dia seguinte, Kaká retornou a seu escritório e redigiu uma carta à presidência. Com palavras cuidadosamente escolhidas, ele agradecia a oferta de reconhecimento, mas gentilmente recusava o prêmio. Ao invés disso, propunha algo diferente, que os fundos destinados àquela homenagem fossem usados na construção de um novo centro esportivo, moderno, seguro, gratuito, voltado a crianças de comunidades de alta vulnerabilidade social. Ele se comprometeria a coordenar o projeto com a mesma dedicação que já aplicava nas iniciativas atuais e garantiria total transparência e eficácia na aplicação dos recursos. A resposta de Brasília não demorou a chegar. A equipe do presidente ficou surpresa, mas admirada. Lula, ao ler a carta, teria comentado com um assessor: ele recusou a glória para plantar futuro. Esse rapaz é diferente. Foi assim que nasceu o embrião do projeto Raízes do Campo, uma iniciativa que buscava formar não apenas atletas, mas cidadãos. Kaká se reuniria em breve com arquitetos, pedagogos, ex-jogadores e educadores físicos para desenhar um espaço que fosse mais que um campo de futebol. Seria um berço de sonhos. Mas ainda havia algo que o incomodava. Ele não queria que seu nome aparecesse como fundador. Preferia que o centro tivesse uma identidade coletiva, como se tivesse surgido da vontade do próprio povo. Era sua maneira de garantir que nenhuma criança ali se sentisse inferior por não saber quem era Kaká. Para elas, ele seria apenas o tio Ricardo, aquele que estava ali todos os dias, suando ao lado delas, acreditando em cada passo, em cada drible, em cada recomeço. O Brasil não saberia de nada, ainda, mas naquela parte esquecida da cidade, começava a brotar uma revolução silenciosa. E ela tinha raízes mais profundas do que qualquer prêmio poderia simbolizar. O Centro Esportivo Raízes do Campo finalmente ganhava forma. Localizado em um terreno amplo na periferia da zona